Energias limpas, com pós-graduação em segurança do trabalho, higiene ocupacional e ergonomia contemporânea, com experiência de 40 anos em indústria de óleo e gás, petroquímica, química, agronegócio, mineração, cimento e 20 anos de atuação em desenvolvimento sustentável. Cursos internacionais de liderança e de liderança transformadora no MIT e outros cursos de nível internacional. O professor Jorge Juan Soto, fundador e consultor principal da Sustinel, Soluções em Desenvolvimento Sustentável, mais de 39 anos de carreira corporativa em empresas, em indústrias, foi diretor de desenvolvimento sustentável da Braskem, diretor de saúde e segurança da Vale, com atuação em gestão de riscos, oportunidades, competitividade e estratégia de longo prazo. Foi professor do mestrado profissional em desenvolvimento sustentável da FGV e no cenário internacional liderou a formulação de padrões internacionais ISO que orientam decisões organizacionais em sustentabilidade e economia circular. Foi membro de grupos de líderes do Conselho Internacional de Associações da Indústria Química, em plásticos, energia e mudança climática, e presidiu a rede de Pacto Global no Brasil. É engenheiro químico, mestre pela UFRJ e tem MBA pela USP. E o nosso CEO, Américo Diniz Carvalho Neto, com uma trajetória de 40 anos de experiência para mais, Américo é uma referência consolidada em gestão de riscos de processos, segurança industrial e sustentabilidade operacional. Engenheiro eletricista e de segurança, mestre em gestão empresarial, especialista em confiabilidade humana, reúne uma formação técnica robusta, aliada a uma visão estratégica de negócios e pessoas. Também fellow e membro emérito do CCPS, uma das mais importantes instituições globais em segurança de processos. Reconhecimento concedido a profissionais de destaque internacional nessa área. Fundador da RSE Consultoria, lidera o Centro de Excelência que atua apoiando organizações na gestão de riscos operacionais e empresariais, promovendo não apenas conformidade e segurança, mas também resultados sustentáveis e geração de valor para o negócio. Essa é a nossa banca de hoje. Vocês veem que bastante modesta. Estou muito grata e muito honrada por estar aqui com os senhores. Eu vou passar a palavra para o Américo e para os demais, para que comecem as exposições. Uma boa noite, uma boa apresentação a todos. Boa noite a todos. Muito obrigado, Tainá, pela introdução. Muito obrigado às pessoas que estão assistindo e prestigiando esse importante momento. Muito obrigado a Jorge Soto, a Mário, colegas, amigos de muitos anos e que eu admiro muito como profissionais e como pessoas. Esse evento ele tem um caráter bastante especial porque eu busquei exatamente nesse evento trazer uma reflexão e um lançamento de uma plataforma, de uma forma diferente de propor para as organizações a gestão de risco operacional, não mais tratada de uma forma isolada, de outras metodologias e princípios e filosofias extremamente estratégicas para as organizações. Portanto, a partir de hoje, desse mês, nós, na RSE,
sempre vamos estar propondo para as organizações trabalhar de uma forma integrada a implementação do PSM, da gestão de risco operacional, com ESG e ERM. Óbvio que levando em consideração para esse processo de integração toda a questão cultural e governança existente na organização. Como esse nosso evento é um evento internacional, ele está sendo traduzido para o espanhol também, pois divulgamos bastante também para todos os países da América Latina. Então, a minha apresentação ela está em inglês e eu vou estar comentando e fazendo as reflexões em português para depois nós três irmos interagindo, eu, Jorge e Mário, interagindo para fazer essas reflexões, analisar essas provocações que nós vamos estar trazendo aqui nessa apresentação. Eu vou comentar alguns itens de alguns slides, né, para trazer essa reflexão para cada um de nós e que cada um que está assistindo faça uma reflexão sobre a sua organização, o seu momento de carreira e como a empresa e a organização que ele atua, que ele interage, trata essas questões hoje em dia. Então, a primeira reflexão é que realmente os grandes acidentes continuam a acontecer globalmente. E, inclusive, nós vemos que esses grandes acidentes ocorrem em organizações maduras, em organizações seculares. O que demonstra que, na sua grande maioria das vezes, não é uma questão de limitação técnica, e sim uma questão de leque, ou seja, de oportunidade de melhoria sistêmica, que essa é a grande reflexão nossa e que trazemos como talvez a maior oportunidade de ser visto as organizações como uma visão de futuro na questão de risco operacional. A ideia de cada slide, vocês vão ver, eu não vou comentar todo o conteúdo, mas é trazer uma reflexão sobre que padrões e normas mundiais elas tratam esse tema específico e endereçam cada tema para o assunto que nós estamos trazendo, que nesse caso é a realidade atual. Trazemos também alguns indicadores que podem ser monitorados numa visão estratégica, numa visão tática e também numa visão operacional para cada tema. Nesse caso aqui, ocorrência de grandes acidentes. E trazemos como uma provocação e uma reflexão que perguntas podem ser endereçadas internamente às empresas, de como essas empresas estão tratando o tema. E aqui vocês vão ver em algum detalhe, eu coloco em itálico alguma pergunta que eu irei comentar para cada um dos slides. Então, a pergunta para esse slide da realidade em si é se as lições aprendidas, as reflexões e aprendizados com incidentes e acidentes que ocorrem nas organizações, eles realmente estão subindo, estão indo para uma reflexão nos comitês executivos, nos conselhos de administração, e estão influenciando as decisões. O problema hoje que nós trazemos como reflexão na nossa visão é que as decisões hoje tomadas em todos os três níveis da organização, o estratégico, o tático e o operacional, elas são tomadas sob uma visão parcial da realidade. Ou seja, existe uma carência ou uma oportunidade em relação à integração dos riscos, e inclusive em relação ao conhecimento integrado, quando falamos de risco operacional, riscos corporativos, e a visão em si da metodologia, da filosofia ESG, que traz um apelo muito forte para a governança. E aqui também alguns indicadores, né, números de decisões revisitadas após incidentes e acidentes, e aí entra essa provocação muito boa, que é o percentual de decisões críticas sem uma avaliação adequada dos riscos. Qual a realidade que encontramos hoje nas organizações? E eu não me arrisco a dizer que talvez raríssima ou talvez nenhuma empresa ainda tenha essa visão completamente integrada de PSM, ESG e ERM dentro de uma visão de risco integrada,
dentro de uma visão de governança e de comunicação integrada e dentro de um conceito de comitês sendo discutido esse tema numa visão integrada. E aí a nossa contribuição e a nossa provocação é fortalecer, estimular que as organizações tratem esse tema, a gestão de risco operacional, a visão de ESG como um todo, trazendo esse conceito de ESG e ERM de uma forma integrada. Hoje o que nós vemos é PSM sendo tratado como risco operacional, ESG trabalhando e sendo tratado como risco reputacional, ou seja, buscando minimizar, buscando evitar consequências ou eventualmente danos reputacionais, e a RM sendo tratado dentro de uma visão de risco estratégico. Quais as consequências desse tratamento, vamos dizer assim, não unificado e não integrado? Primeiro, são decisões incompletas, que não trazem uma visão integrada dos riscos, das suas potenciais consequências. Eu diria, um entendimento limitado ou subestimado dos riscos com potencial de danos catastróficos. A própria ocorrência de acidentes maiores, exatamente por essa falta de visão integrada e, efetivamente, buscar um entendimento integrado que minimize as questões de crises ligadas a ESG. Que questões podemos efetivamente refletir? Ali está em inglês, mas quantos eventos operacionais de fato são escalados e são avaliados pelo potencial de danos, não apenas operacionais ou financeiros, a ativos ou pessoas, mas como esses eventos são avaliados em relação ao potencial de dano reputacional e ou crises ligados à visão e à dimensão ESG para a organização. A questão do entendimento da governança da organização quebrada, bipartida. Né? Então, identificamos que o board, o comitê executivo e o próprio conselho de administração, eles desconectam a visão de risco corporativo, ou risco empresarial, da visão ESG e do próprio risco operacional. E isso não se traduz, o que é a consequência principal? O risco operacional ele não se traduz numa linguagem de negócio, não se traduz numa visão de risco estratégico, e sim numa visão de risco para dano financeiro, dano operacional e business continuity, na sua grande maioria das vezes. Bom, quando falamos ainda de pergunta, né, tá ali aquela reflexão em itálico, será que a alta liderança da organização e as lideranças intermediárias de fato entendem os riscos maiores operacionais da organização e conseguem fazer essa interligação desses riscos operacionais com a visão estratégica, a visão de governança que é requerido para organizações nesse nível de risco? Em relação a Global Standards, né, existem guidelines que, inclusive, recomendam uma visão de integrada de governança de risco. Então, existe esse livro, que é um livro bem interessante, onde ele traz esse conceito de gestão baseada em risco de uma forma integrada e não de uma forma compartimentada por tipo de risco. É bastante interessante essa visão, porque ela traz o desafio das organizações de fortalecer a cultura de gestão de risco sob todas as suas potenciais dimensões de cenários de risco. E nós sabemos que eu tenho um determinado tipo de cenário de risco que ele tem o potencial de causar uma consequência ligado a danos ativos, dano a pessoas, dano à governança, dano à continuidade de negócio ou dano reputacional. Questões de pressão regulatória. Nós temos hoje o mundo como um todo, de uma forma globalizada, sendo influenciado por legislações não apenas vinculadas a um país, mas sim por questões globais. Então, segue uma lista de questões regulatórias, mas não apenas essa questão de legislações globais, mas as próprias licenças de operação
que as organizações possuem nos seus estados e nos seus países, mas mais importante que isso, a licença social, que só por si só, se falarmos e conversarmos sobre licença social e a visão de gestão de risco e ESG, já é um tema de um webinar específico. Quando falamos da visão de consultorias estratégicas como KPMG, Ernst Young e Accenture, onde elas trazem, vocês veem ali nas primeiras frases, né, traz uma já recomendação de necessidade de integração de ESG dentro de uma visão de gestão de risco. Busca direcionar e trazer a percepção que hoje o mercado mundial trata principalmente o risco material, ou risco financeiro, ou risco de continuidade de negócio. Ou quando existe um risco operacional com grandes possibilidades de catástrofe, há uma preocupação maior desse risco extrapolar para dano à comunidade, etc. Mas sempre numa visão do cenário de risco poder causar algo relacionado à interrupção de negócio. Aí traz já o objetivo desse slide efetivamente dizer a vocês que grandes corporações na área de consultoria de risco empresarial já sinalizam que essa oportunidade de melhoria, de tratar a visão de risco, integrando o risco operacional com ESG, com riscos corporativos, é efetivamente uma necessidade e uma tendência de futuro. Sobre a perspectiva do mercado segurador, ou seja, o mercado segurador, a cultura e a gestão de risco de uma corporação define o prêmio, define efetivamente o valor que aquela organização vai pagar de seguro. E isso existem fórmulas, metodologias, nós, a RSE, apoiamos as organizações não apenas nessa visão individualizada de cada nível de risco, mas também nessa integração deles, melhorando essa definição de prêmio de seguro, melhorando a questão de cobertura, ou seja, o quanto a seguradora se compromete a cobrir de eventual dano para aquele segurado e, efetivamente, eles chamam de que a integração da visão de risco define a segurabilidade. Olha que coisa fantástica. O que é esse termo, segurabilidade? Segurabilidade quer dizer o seguinte: o quanto uma organização ela pode ter o interesse do mercado segurador em não segurar aquela organização, mesmo que ela queira pagar. Então, não é raro existirem organizações ou negócios vinculados a alguma organização onde o mercado segurador e ressegurador diz: não tenho interesse, não vou segurar esse seu processo, essa sua instalação. Portanto, essa visão de integração dos riscos, de uma cultura integrada de risco e de uma governança integrada de risco, é algo que o mercado segurador enxerga como um grande diferencial de maturidade das organizações. O grande ponto da mudança. O que é que nós precisamos construir? Nós temos que sair de um conceito de excelência técnica apenas, dentro da visão de risco operacional, para um conceito e uma governança de integração, sistema integrado para tomadas de decisão e a gestão de risco como direcionador estratégico do negócio. Um direcionador estratégico que vai levar a organização não apenas à perpetuidade, mas para um crescimento sustentável de valuation, de business valuation, e não uma degradação do business valuation por uma má ou uma carência de gestão de risco adequada e uma gestão de risco estratégica. Aqui entra o que nós estamos propondo. Então, a RSE, eu venho há meses trabalhando essa integração, definindo metodologia, definindo protocolos, definindo premissas e critérios em função da organização, do estágio que a organização está em cada uma das dimensões, seja PSM, ESG ou ARM, ou risco empresarial, e o mais importante de tudo, isso é que é a grande pegada, é que a visão de integração desses sistemas, ele tem que levar em consideração
o que existe na organização de cultura e governança, que é aquele pilar embaixo. Então, a cultura e a governança da organização, ela alicerça mais ou menos esse processo de integração do PSM, ESG e ERM, ou seja, os riscos corporativos. O impacto a nível de negócio reduz potencial, que dirá a ocorrência de eventos catastróficos. Então, reduz assustadoramente a ocorrência de eventos Tier 2, Tier 3, ou seja, pequenos e médios eventos, e praticamente elimina a ocorrência de acidentes catastróficos. Por quê? Porque ela trata de uma forma antecipatória a ocorrência de uma grande perda de contenção, a ocorrência de um acidente catastrófico. Melhora, incrementa a estratégia de alocação de capital e promove uma governança, uma gestão e uma governança forte e de longa, vamos chamar assim, de longa maturidade, resiliente, etc. Impacto a nível de mercado, tá? Ou seja, confiança de investidor. O que as organizações querem? O que um conselho de administração e um comitê executivo quer construir numa organização? Ela quer valorizar as ações, ela quer valorizar a confiança que o mercado tem ou não em investir naquela organização. O quanto o mercado financiador, como aquela organização, como os bancos, como os fundos de financiamento enxergam ou não o risco naquela organização. E isso vai definir o nível de juros que aquela organização vai efetivamente ter na busca de capital para financiamento e seja para expansão. E efetivamente o último item ali a nível de impacto de negócio é a redução do valuation. Ou seja, o CEO, o conselho de administração, eles são avaliados, na realidade o CEO e o comitê executivo é avaliado pelo conselho de administração em cima não apenas de resultados financeiros, resultados empresariais, mas em relação ao business valuation daquele negócio. E se existe ou não existe, melhor, se não existe uma visão de risco madura, uma visão de gestão de risco integrada dentro da organização, uma cultura de risco integrada, um critério de aceitabilidade ou critério de avaliação de risco integrado dentro da organização, essa credibilidade toda cai e o business valuation degrada. Não poderíamos falar de sistema de gestão, não poderíamos falar de tecnologia sem falar de pessoas. As pessoas são a cadeia, são a essência principal de um negócio. Então, na visão estratégica, eu trouxe essa reflexão sobre qual a demanda, qual a necessidade de evolução profissional numa visão estratégica, numa visão tática e numa visão operacional. Aí cabe aí o mercado das organizações, ou seja, as organizações, uma visão de futuro e as próprias empresas que apoiam, as empresas de consultoria, apoiarem as organizações nessa mudança estratégica de desenvolvimento de competência, habilidades e cultura. Na visão estratégica, do público que está na dimensão estratégica, saindo de decisões baseadas em risco para liderança baseada em risco. Na visão tática, saindo de coordenação de programas ou coordenação de projetos para uma integração da gestão de risco. Na operacional, saindo de execução de atividades, tomada de decisão para Risk Aware Operation. Significa o quê? Operação baseada em risco. Aí entra algumas reflexões sobre indicadores, ainda sobre o tema evolução profissional. E aí, para finalizarmos, é importante essa reflexão porque esse webinar vai ficar para a história. Primeiro vai ficar para a história porque 3 profissionais que amam o que fazem, e aí é Jorge Soto, Mário Pini e Américo, com décadas de existência, com décadas de dedicação, não apenas às empresas que trabalham e que trabalharam, mas também dedicação à formação de profissionais, formação de pessoas, contribuir com diferentes organizações, e essa reflexão que hoje nós estamos fazendo aqui, ela vai ficar para a história, porque daqui a 5, 10, 15, 20 anos,
vão dizer que dia 31 de março de 2026 se discutiu, três profissionais, amigos e com grande experiência, discutiu que o futuro da segurança operacional é a integração da segurança operacional com ESG, com risco corporativo. E aí essa frase fica como reflexão. As empresas que entenderem isso primeiramente, ou seja, quem tomar essa decisão e entender primeiro, definirá esse futuro da gestão de riscos industriais na própria organização. Ou seja, eliminará ou minimizará bastante a ocorrência de acidentes maiores ou a ocorrência de acidentes médios dentro da organização. Bom, essa era a minha apresentação de aquecimento para nosso debate, para nossa reflexão. Aí fica mais ou menos essa figura para aquecer as mentes. E, mais uma vez, obrigado a todos. Depois eu vou me despedir ainda no fim, né? Mas vamos iniciar algumas perguntas, algumas reflexões sobre esse tema. Cleiton? Mário, quer fazer algumas perguntas? Jorge, podem abrir microfone, comentar o que é que vocês acharam, depois vão ter perguntas, enfim. Vamos lá. Quer comentar alguma coisa, Mário? Bom, vamos lá. Boa noite a todos. Muito feliz de estar participando aqui com vocês desse evento, né, de reflexão, né? Não, Américo, acho que você falou coisas que fazem muito sentido, né? A gente, infelizmente, tudo que a gente pensa de forma global, são assuntos muito amplos, assuntos complexos, né? Então, fazendo uma reflexão muito rápida aqui, né? O PSM, com base no CCPS, ele nasce de uma necessidade de endereçar os desastres industriais do passado, né? Que vem desde a década de 80. Mas ele nasceu em 2005, 2007, mais como uma resposta setorial do setor químico, né? Focado em endereçar a não repetição desses eventos que já tinham acontecido. O ESG ele nasce em 2004, né? Com a proposta de transformar o futuro, né? Ou seja, de melhorar algo em direção a algo que fuja das regulações, né? Que sejam compromissos voluntários das organizações. Então é natural, né? Que existam essas desconexões, porque elas não foram criadas conectadas. As motivações delas são diferentes na motivação em si, como no tempo, né? Mas são dois assuntos muito jovens, né? Então, acho que esse tipo de debate ele é muito importante. E está falando de assuntos de 20 anos, 20 e poucos anos de nascimento, né? De gestão, de entendimento, né? 20 e poucos anos é muito tempo, né? Para a gente construir, transformar crenças, sonhos, compromissos em resultados tangíveis e intangíveis, né? Então, acho que assim, essa sua provocação é fantástica, né? Eu acho que você, como um cara sempre muito ético, né? Colocando que, na verdade, as empresas estão dentro do seu ciclo de existência em níveis de maturidade diferentes, né? Então, a forma de enxergar se comprometer ou enxergar esses endereçamentos faz parte desse nível de maturidade, né, da sua cultura, do seu momento como empresa, se sua sobrevivência econômica está resolvida e ela começa a pensar então em endereçar questões socioambientais, né? Então, assim, é isso. Eu acho que é uma reflexão extremamente positiva, bem-vinda, né? Porque uma das coisas que eu sempre gostei do conceito de desenvolvimento sustentável é que ela é baseada na ética de você não tomar algo que não é seu. Então, pelo conceito de desenvolvimento sustentável, eu não posso gerar um passivo ambiental, eu não posso comprometer a capacidade
de atender às necessidades das gerações futuras. Então, isso é belíssimo, né? Isso remete para uma ética, integridade e transparência espetacular. Então, quando a gente olha no passado, né? é, Houve impacto ambiental, social e econômico em Severson, em Bhopal, Exxon Valdez, Deep Horizon, Texas City, Líbano? Sim. É possível construir um planeta sustentável sem zerar os desastres ambientais, sem minimizar os impactos ambientais, sem ter a capacidade de prevenir e minimizar esses impactos sociais, ambientais e econômicos? Com certeza, o mundo não será tão sustentável se a gente simplesmente não conseguir também tirar do futuro esses grandes desastres industriais. Então, acho que faz todo sentido e esse desafio ele é importante, né? Porque as empresas são organizações que buscam atingir seus objetivos, mas os recursos são limitados. Então, se os recursos são limitados, o que a gente aprende na vida da gente é que a gente precisa priorizar. Então, a gente precisa de priorizar. Então, metas 2030, metas 2040, metas 2050. Então, assim, a gente precisa priorizar. E o que eu acho, assim, de tudo que, fechando, né, o raciocínio, eu acho que a gente está conseguindo, através do ESG, né, endereçar questões importantes de interesses, de percepções dos stakeholders, isso é fato, mas eu acho que de uma forma geral, acho que a gente está falhando em, re- em criar, em endereçar uma questão do que pode destruir uma empresa, né? Então, assim, e quando a gente vê esses planejamentos estratégicos focados muito nas questões reputacionais, né? Tem um viés aí perigoso que é a gente cria uma sensação de controle que, na verdade, não é real. Porque, e aí fechando no seu raciocínio, por que ele não é real? Porque ele mantém a possibilidade de desastres industriais, de catástrofes, de acidentes maiores, porque permanece, né, essa falha de integração entre a gestão de risco, a sustentabilidade e a decisão executiva. É isso. Muito bom, Mário. Deixa eu expressar primeiro minha satisfação de estar com vocês dois nessa discussão que o Américo chama de reflexões, né? Muito legal. Me lembro de 2002, quando estávamos bem juntos. Faltou só Valdemir, né? Valdemir Queiroz aqui estaria completando o time. Esse é aquele primeiro time. E é uma grande satisfação estar com vocês. Américo, o tema que você traz, para mim, é muito relevante. Não só para mim, eu diria que a relevância da integração da gestão de riscos, ela está sendo discutida com o RM, faz um tempo, e mais recentemente com obrigação, em alguns países já da adoção do S1 do FRS. Ali estão considerados todos os riscos que podem trazer alguma perda de valor para a empresa. Então a lógica está posta. Agora está posta a lógica. Agora a implementação disso, nossa, não é fácil. E não é fácil porque nós aprendemos a lidar com os problemas de forma comportamentalizada. A gente aprende matemática, aprende química, aprende física, mas na natureza é tudo junto, por exemplo, né? Mas a gente aprende de forma em pequenos departamentos para facilitar a compreensão. Até porque também há situações específicas dos riscos associados à segurança do processo, que são diferentes dos fatores é, de conhecimento associados a riscos, por exemplo, em direitos humanos. É, quando a gente fez a primeira análise de riscos em direitos humanos, Mário deve lembrar, na Braskem, 2017, né, Mário? É, uma grande luz surgiu totalmente diferente, que é ver o risco do ponto de vista do detentor do direito.
que é completamente diferente da visão do risco da empresa que pode estar infringindo aquela perda para o detentor de direito. E para riscos em direitos humanos tem que vir do ponto de vista da pessoa possivelmente atingida. Totalmente diferente. Quando a gente olha para clima, é outra dimensão. Você tem que considerar o que vai acontecer no futuro com a mudança do clima. E em função do que vai acontecer no futuro, antecipar ações para evitar que aquele futuro aconteça. E um futuro que é dominado por modelos matemáticos de mudança do clima. Ah, se aumentar a temperatura para 2 graus, se aumentar para 3, para 4, como vai, com a concentração de gás de efeito estufa chega naquele ponto, os riscos e os impactos da mudança do clima serão diferentes em cada localidade. Então, cada tema de risco tem uma especificidade. O ponto é o que o Mário colocou aí, eu acho que você também traz muito bem. Tudo isso, de alguma forma, deve ser priorizado. A análise completa deve ser vista. E a depender da empresa, pode ser, Américo, que um risco seja menos relevante do que o outro. Pode ser que o risco PSM não seja, de risco de segurança do processo, não seja relevante para algumas empresas. Bah, obviamente, na indústria química, na indústria de processo óleo e gás, na indústria de energia, essas normalmente são de possibilidades de termos acidentes graves, então seguramente são relevantes. Mas em outras, nem tanto. Então, acho que o ponto que você traz do olhar integrado é muito importante. Associamos a isso a análise de uma que é material para aquela empresa, que é isso é muito característica de uma análise que hoje chamamos de ESG, mas chamamos de desenvolvimento sustentável anteriormente. E essa análise da materialidade tem a ver com o lado de produção de valor, mas também de proteção de valor. A geração de valor mais a proteção de valor é que definem o que vem a ser material numa empresa. E em alguns casos, algumas dimensões entram, outras dimensões não entram. Mas concretamente, isso tudo de alguma forma deve ser visto de uma forma integrada para que as decisões de aí nível estratégico sejam tomadas. E aí na decisão de nível estratégico é que há esse fluxo do análise por tema para depois a integração e para a decisão. Essa governança de riscos ela está sendo muito utilizada, ajudada pela RM, eu não tenho dúvida disso. Essa é a experiência que eu vivi na Braskem. E mudou de patamar completamente quando isso passou a ser visto dessa forma, e com os riscos de altíssima criticidade, todos iam para o conselho. Todos iam para o conselho. Qualquer que fosse o tema, inclusive os riscos de segurança de processo. Se analisados na possibilidade de ter uma grande relevância para a empresa, tem que ir para o conselho. E esse processo de gestão, eu acho que é o que precisa evoluir. Agora, como o Mário comentou, a maturidade disso está em diferentes níveis, e eu acho que a gente tem que entender as causas disso e ajudar, e que bom que a RCE está fazendo isso, ajudar a evolução do todo, para que a maturidade evolua nesse sentido, da consideração do que aquilo que é mais relevante para o valor da empresa, tanto na proteção como na criação de valor, olhando para o todo das partes interessadas. Tá muito bem endereçado, Américo, essa discussão. Ótimo, obrigado. Mário, você, não sei, o pessoal deve estar fazendo perguntas, eu estou vendo no chat aí alguns comentários. Eu acho interessante nós termos algumas perguntas, se tiverem algumas perguntas do público, né? Ou algumas perguntas que a gente acha queira fazer um para o outro, enfim. Então, vamos ficar à vontade. Não sei quem pode dar uma lida no chat aí para fazer esse filtro. Acho que, não sei, Danilo está aí, que Danilo sempre ajuda nesse filtro de perguntas do público, comentários. Mas, Maria, se você quiser inaugurar aí com alguma pergunta, fique à vontade. Alberto, tem uma pergunta que chegou, né? É a seguinte: é, até que ponto, né, a falta de conexão clara entre segurança de processo
E os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável impede que a prevenção de acidentes seja tratada como prioridade estratégica nas organizações. Essa é uma pergunta bem ampla, muito interessante, né? Bom, vamos assim, primeiro lembrar, né? Prioridade estratégica remete a estratégia, estratégia remete a planejamento estratégico e que remete para um fórum de decisão executiva da alta administração, né? Então tá perfeito. Só fazendo um resgate histórico, né, para a gente dar uma alinhada na cabeça, né? Ele fala de conexão entre PSM e ODS. Os ODS, né, eles nasceram em 2015, né, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, como um conjunto de metas globais, né, propostas pela Organização das Nações Unidas para orientar, para instigar, né, para promover um movimento de transformação de países, empresas e sociedade na construção de um mundo mais sustentável, em três dimensões: na social, na econômica e na ambiental. Olha o tamanho desse desafio, né? Que é planetário, né? Olha que coisa belíssima que é pensar num mundo melhor. Lembrando, né, que quando a gente está falando, gente, de sustentabilidade, de ESG, a base sólida que você constrói, empresas mais sustentáveis, países mais sustentáveis, consumidores mais sustentáveis, ela é a ética, a transparência e a integridade, né? Então, não pode existir uma relação de má fé. Você não pode, não, por conceito, você não deveria usar a sustentabilidade de má fé. Então, é sempre algo para construir algo melhor na estratégia ganha-ganha para todo mundo. Bom, e aí, né, é importante deixar claro, né, quando se pergunta até que ponto a falta de conexão clara entre PSM e ODS está atrapalhando, né, a priorização da prevenção de acidentes. É importante que a gente entenda que as conexões entre PSM e ODS, elas são reais. Elas existem. Você pode definir critérios, mas, por exemplo, vou propor dois critérios para endereçar essas conexões de uma forma muito simples e objetiva. Eu posso associar os ODS ao PSM, olhando pelo critério de considerar a ação que a gestão de segurança de processo permite de prevenção de impactos socioambientais. Quando eu faço isso, eu de cara já vejo o ODS 3, saúde e bem-estar, né? Prevenção de acidentes, prevenção de doenças, prevenção de contaminação ao meio ambiente, né? Eu vejo o ODS 8, trabalho decente, então eu preciso promover um ambiente de trabalho responsável, limpo, seguro e saudável para as pessoas, né? E o 11, né? Eu preciso construir, né, cidades e comunidades sustentáveis, né? Então, olha que coisa linda essa conexão entre a gestão de PSM gerando prevenção de impactos socioambientais nesses três ODS. Esses ODS eles vão se comunicar por capilaridade com outros ODS, mas eles são, né, esse primeiro corte. O segundo corte, né, seriam os ODS que eles têm um apelo, né? Eles têm um apelo aos países, às empresas, né? Por favor, adotem processos mais seguros, adotem processos mais limpos, processos mais sustentáveis, né? E aí entra o ODS 9, 12 e 13. O ODS 9 indústrias, inovação e infraestrutura. ODS 12 consumo e produção responsáveis. ODS 13, né, gestão da crise climática. Então, a conexão, né, entre você adotar, né, processos mais seguros, processos mais sustentáveis, significa uma motivação empresarial de obsoletar tecnologias que não fazem mais sentido, né? Então a gente fala muito da descontinuidade do uso do carvão, né? Olha a indústria automobilística. Quando eu tinha 6 anos, os carros pesavam 1.500 quilos, consumiam 4 litros, né, por quilômetro. Né? Hoje eu tenho um carro que ele roda sem muito esforço, ele faz 18 quilômetros com litro, né? E pesa muito pouco, muito menos que um carro pesava. Então, é essa evolução que a gente tem que buscar. Então, quando falta essa conexão, né? Quando efetivamente falta essa conexão entre os ODS e o PSM, é o que a gente falou. Esse assunto ele não vai ser considerado estratégico. Ele não vai para um planejamento estratégico. Ele não vai ser alvo de alocação de metas,
de recursos materiais, de investimentos CAPEX, de colocação de pessoas, de expert, para promover resultados nesse caminho. Então, aí, quando o PSM é desconectado de algo de construção de valor de longo prazo, ele fica remetido a um assunto técnico operacional e limitado, então, a questões de menor importância para aquela organização. E aí a gente já falou que, na verdade, isso acontece em função da maturidade, ou até, de como o Souto colocou com muita propriedade, do setor de atuação daquele negócio. É isso. Excelente, seu Mário. Bom, pessoal, vocês estão causando boas lembranças aqui no chat. Muita gente lembrando da época de trabalho e as entregas que vocês fizeram juntos, tá? Entre eles, o José Magalhães fez uma pergunta aqui que eu acho que tem tudo a ver com o tema. Faz muito sentido de vocês refletirem. Como nós, profissionais da área técnica, que estamos começando a trabalhar os temas de PSM nas nossas organizações, como que a gente pode ajudar a endereçar essas conexões, então, entre o tema ERM e ESG? Américo, acho que essa pergunta é uma bola levantada para você. Vai lá. Aí, ó, só cortar. Feito, vamos lá. A pergunta é boa, principalmente porque ela traz uma reflexão de um profissional, como ele diz, nós que estamos começando, né? Então, óbvio que existem uma série de caminhos, uma série de ações e estratégias a serem endereçadas, mas a principal, eu me lembrando que eu era um profissional no passado, há anos e anos atrás, voltado a risco operacional, linkando já com o negócio, com o business, com o risco empresarial, é você abrir a cabeça de que o profissional de PSM não é um cara técnico, não é eminentemente um profissional que tem que atuar apenas conhecendo riscos, apenas conhecendo de equipamento e instalações e apenas interagindo com quem tem influência direta nas operações e nos riscos operacionais. E sim, como profissional, entender o que é a empresa, entender o que é o negócio, entender os riscos daquele negócio e entender a forma de se comunicar dentro da organização, não apenas como um engenheiro de PSM, mas como um gestor, como um apoiador, como alguém que tem que implantar a gestão de risco numa visão integrada e não apenas operacional. Se aproximar das pessoas de ESG, se aproximar das pessoas de risco empresarial. É muito comum nós conversarmos com profissionais de segurança de processos e perguntar quem apoia risco empresarial na sua organização. E a pessoa nem saber, nunca ter conversado 5 minutos com aquele profissional de risco empresarial, nunca ter participado de um evento que integre a área de risco operacional com risco empresarial. Ou, pior ainda que tudo isso, existe às vezes, na grande maioria das empresas, às vezes não se conquistou ainda o espaço dos riscos operacionais e do profissional de risco operacional ter acesso a comitês executivos, apresentar resultados de gestão de riscos maiores operacionais em conselhos de administração. Mas aí uma reflexão importante para nós. Por que, em algumas organizações, os profissionais não têm esse acesso? Porque eles não estão preparados para participar desses fóruns. Porque eles não têm aquele conhecimento e aquela informação de visão de risco empresarial que faria com que eles fossem ouvidos de uma forma estratégica dentro desses fóruns e não de uma visão e não de uma forma operacional. Portanto, grande diferencial que é necessário hoje nos profissionais de segurança de processo é se desenvolverem não apenas em segurança de processo, mas se desenvolverem em risco empresarial, se desenvolverem numa visão de sustentabilidade, de como aquele negócio
ele, como o Soto, como o Mário falou, com muita propriedade, qual é o risco daquele negócio em relação às diferentes dimensões. E esse entendimento e abrir a cabeça para ter que se capacitar nisso vai fazer com que esse profissional seja muito mais valorizado, porque ele não vai ser visto apenas dentro da organização como aquele profissional que trata a prevenção de vazamentos de produtos perigosos ou energias perigosas. E sim aquele profissional que, junto com outros profissionais, estão integrados numa visão de comitês gerindo o risco empresarial. Esse é o recado, e não é por isso, e não é exatamente por essa razão é que a nossa pós-graduação é a primeira pós-graduação no mundo, ou o primeiro curso integrado no mundo de segurança de processo que traz o módulo de ESG e o módulo de ERM, para que a partir da turma 18 a 17, não me lembro, a partir dessa turma, todos os profissionais que se formem em pós-graduação da RSE, eles saiam com o módulo de ESG, eles saiam com o módulo de PSM, busquem identificar essa interconexão e, a partir daí, invistam nesse processo de desenvolvimento de competência. Muito boa pergunta, obrigado. Danilo. Seu Mário, Jorge, algum complemento? Eu gosto muito do japonês que copia coisas boas. Eu vou misturar a fala do o Américo com a fala do Soto, da geografia, da biologia, da matemática e da química, que são coisas diferentes, né? Eu gostei muito dessa colocação do Soto. Eu queria justamente simplificar um pouco, trazer esse foco para a gente. Então, assim, considerando que os assuntos são diferentes, né? Eu sempre me desafiava a isso, e aí eu tinha do lado o mestre em sustentabilidade, que eu convivi 20 anos, que é Jorge Soto. Então, eu sempre me questionava, né, de forma objetiva, qual o seu papel como profissional de desenvolvimento sustentável? Meu papel como profissional de desenvolvimento sustentável era só dois, simples. Eu tinha que entender que riscos e que oportunidades o desenvolvimento sustentável trazia para o meu negócio. Que risco e oportunidades do clima, que risco e oportunidade de direitos humanos, que risco e oportunidade de segurança do processo. Cada tema, o foco era risco e oportunidade. Bom, a partir do momento que você domina os riscos e oportunidade, vem a segunda pergunta. Como é que eu maximizo os meus impactos positivos e como é que eu mitigo ou previno os meus impactos negativos? Então, simples assim, duas reflexões objetivas que nos dão uma direção de rumo, né? De quanto efetivamente um profissional que consegue falar de risco e oportunidade e que consegue orientar ações para maximizar impacto positivo e minimizar impacto negativo, independente do assunto, se for clima, água, direitos humanos, segurança, processos, como esse cara, ele efetivamente vai ajudar a promover reflexão e uma mudança, vai levar esses assuntos a uma dimensão estratégica, porque é o que eu brinco, né? Talvez a maior contribuição, Soto, que a Américo me deu na minha vida profissional, né? Foi o desafio de quantificar economicamente as coisas. Então, quando você começa a se desafiar a dar valor econômico, quando você começa a dizer o risco do impacto econômico, o risco da nossa não adaptação é tanto, o risco da minha não gestão de segurança do processo é tanto, o risco de a minha não ação preventiva em relação aos direitos humanos. Quando você começa a construir isso, amigo, você está preparado para falar com qualquer um, com os crentes e com os descrentes. Porque com os crentes, os convertidos, você vai falar dos conceitos, da beleza desse conceito, que é buscar uma transformação do futuro. E para os descrentes, você vai no bolso do cara falar que ele está perdendo dinheiro. Então, aí eu fecho com o raciocínio que eu uso há mais de 20 anos, que é o papel do profissional, né? Qual o meu papel como profissional? Meu papel como profissional é fazer com que o cara feche a torneira. Vou explicar. Se você está tomando banho, fazendo a barba, e você lembra que, poxa, a água é um bem mais precioso da humanidade, eu preciso fechar a torneira. Não, minha conta de água está alta, eu preciso fechar a torneira. Gente, o profissional precisa entender que aqueles executivos, aqueles líderes, eles são motivados por questões diferentes. Então, se você souber falar com o cara que se motiva para fechar a torneira pelos conceitos,
pelo valor que ele já traz intrínseco à sua formação, sensacional. Se você consegue falar com esse cara com valores econômicos e ele fecha a torneira, parabéns. Você está fazendo com que pessoas com motivações diferentes, com níveis de maturidade diferentes nesses diversos temas, tomem a posição certa, joguem pro gol adversário. Então é isso. O profissional ele tem que olhar para dentro e ele tem que se empoderar. E quando é que eu sei que eu não estou me empoderando? Toda vez que eu disser que os líderes não querem fazer, toda vez que eu disser que a empresa não quer fazer, na verdade você está dizendo o seguinte: poxa, eu ainda não consigo dominar os riscos e impactos, eu ainda não consigo propor ações de maximização ou de minimização dos impactos negativos. Olhe-se no espelho e busque em você esse potencial, essa capacidade de falar com as pessoas dentro da sua organização. Muito bom, mas muito bem. Olha aí a bucha, ó, Jorge. E agora, hein? Como é que você conclui isso? Porque tem muito pouco a agregar. Eu queria talvez olhar pelo outro lado, né? Do lado da liderança. É muito importante a gente conquistar a liderança, né? E quando eu estiver na liderança, exercer o papel de liderança de uma forma construtiva. É, Normalmente, e aí diria que é o hábito do cachimbo, né? Nosso, da área de segurança, é olhar o risco da perda, né? Esse Eimaro traz muito bem que temos que olhar para o lado da oportunidade. É claro que nosso principal papel é desenvolver sistemas para que as perdas sejam evitadas. Mas quando há conexão com sustentabilidade, perda é insuficiente. Para mudar uma estratégia de negócio, minha experiência, pelo menos assim, dificilmente as pessoas se atraem simplesmente pela mitigação das perdas. Se atraem muito mais pela o aproveitamento de oportunidade de crescimento de negócio. E o aproveitamento das oportunidades pode surgir, sim, da minimização da perda quando você vem com uma nova legislação e se antecipa a ela, e em função disso, o seu custo vai ser menor, mas novamente você evita aquele custo maior se você quis, você teria caso você estivesse atuando em cima da hora. Então, assim, aí pode ser quase próximo eh, da oportunidade de agregação de valor. Mas a agregação de valor vem quando você desenvolve um produto novo, uma tecnologia nova, que tem inerentemente mais competitividade. E nessa lógica você pode estar criando processos mais seguros, inerentemente seguros. E aí pode haver com a conexão com a segurança de processo, por óbvio, né? Ah, Aí nessa lógica de influência do papel de liderança, acho que quando chegamos no topo da liderança, e a Américo trouxe um pouco disso, falando de conselhos, nessa parte dos conselhos há um nível de maturidade completamente diferente, muito diferente de conselho para conselho. Primeiro que somente as empresas de capital aberta, as SAs, é que precisam ter conselhos formalmente estabelecidos. Então estamos falando de quantas empresas? 400? Um pouco mais do que isso no Brasil. As empresas de capital fechado não são obrigadas a ter conselho, tem talvez comitês consultivos. Então, concretamente, há, para essa relação com o papel do conselho, um nível de maturidade muito diferente de empresa para empresa. E nessa parte das empresas mais maduras, as empresas mais maduras, que são empresas de capital aberta, e principalmente as maiores, e principalmente aquelas que têm maiores riscos, essas acabam sendo as mais maduras. Então, as indústrias químicas estão aí, as indústrias de óleo e gás estão aí, energia estão aí, como eu já comentei, e nessa maturidade, as conexões acabam sendo mais frequentes entre o conselho e os profissionais que a Américo estava comentando. Porque há comitês específicos para cuidar do assunto. Então, na Braskem tem um comitê chamado Comitê de Estratégia, Comunicação e ESG. Na Vale, tem um comitê de excelência operacional e riscos, se não me falha a memória. Na Petrobras, Saúde, Segurança e Meio Ambiente, que cuida de todos os riscos envolvendo. Na base, é o comitê de auditoria que cuida dessa parte. O comitê de auditoria, porque para eles a base tem que fazer conforme a regra, né, pessoal?
tem que seguir a regra para que o risco seja minimizado. E por aí vem. Então, as principais empresas têm uma estrutura de governança que facilita a atuação dos profissionais e dos líderes daquela área, para que realmente a visibilidade estratégica dos riscos seja facilitada. Então, assim, o meu único complemento é: o papel técnico é relevante para dar substância, para dar os argumentos, para chegar, esse fluxo chegar na visibilidade adequada para que chegue nos tomadores de decisão do Comitê Executivo, para que os recursos e os processos e a cultura seja fortalecida nesse tema. Danilo, Excelente, obrigado. Diga, Danilo, eu tenho uma Mário. pergunta para Américo e para Soto. É uma pergunta Olha fácil, por aí. isso que eu estou endereçando para ele. É do nosso queridíssimo Antônio Galvão, vulgo Galvãozinho, Galvãozinho. torcedor do Tricolor de Aço. Vou falar a pergunta para vocês. Quais são os principais desafios para esses sistemas tão importantes em um cenário de ciclo de baixa e de baixos investimentos? Como manter temas que têm importância inquestionáveis, porém custos, às vezes não compatíveis com as ambições das organizações? E tá mandando um grande abraço para vocês aí. Obrigado, um abraço, Galvão. Vai lá, Américo, dá o primeiro chute aí. Legal, vamos lá. Eu acho o seguinte, que a palavra sempre está ligada à informação, avaliação, decisão com base em risco. Eu posso ter ciclo de alta, posso ter ciclo de baixa. Você pode ter mais capital, menos capital. Óbvio que se você tiver em ciclo de alta ou tiver mais capital, o apetite de investimento vai ser muito maior. Eu não tenho dúvida disso. Porém, eu acho que o aspecto principal para profissionais e para organizações debaterem de uma forma estruturada é identificar o determinado cenário, o determinado momento em que aquela situação extrapola o critério de aceitação de risco daquela organização. Porque é importante nós entendermos que quando uma organização ela define um critério de aceitação de risco, um critério de aceitabilidade de risco, é uma determinação do conselho de administração para toda a organização, inclusive os executivos, presidente da empresa, vice-presidentes, etc. Ou seja, em outras palavras, operar determinado processo em condições fora do critério de aceitação de risco, sem o conhecimento e aprovação do conselho de administração, é uma atitude que beira a irresponsabilidade empresarial. Eu estou sendo bem rigoroso, bem duro. Por quê? Porque esse documento, que é o critério de aceitação de risco, ele é um documento que em muitas organizações ele é visto como um documento técnico para fazer estudos de risco, como um documento técnico para decidir se continua ou não uma operação, se faz ou não uma parada, etc. Mas não, pessoal. Esse documento é um documento empresarial. Esse documento é um documento que ele, acima de tudo, expressa a cultura e o apetite ao risco que aquela organização tem, independente da situação financeira, independente da situação de negócio, de mercado. Então é esse meu comentário. Sejam fiéis ao critério de aceitabilidade de risco, ao apetite de risco da organização e enderecem o assunto, independente se é ciclo de baixa, se é ciclo de alta, enderecem sempre os assuntos numa visão de decisão com base em risco. Levem os assuntos sempre com decisão com esse espírito de decisão com base em risco e não tenham medo. Essa palavra é importantíssima, essa frase. Não tenham medo de levar cenários que estão no vermelho para a decisão do board. Não tenham medo de apresentar cenários que estão na matriz lá no vermelho. Não tenham medo, que eu já conheci muitos profissionais que às vezes eles têm receio e têm medo de levar cenários do vermelho, como vai ser a reação do executivo, como isso vai ser repercutido no board.
Não temos que ter medo disso, porque nós profissionais, a liderança intermediária, a liderança tática, e por que não dizer, o presidente da empresa e os vice-presidentes, eles têm um dever e têm um compromisso de deixar a organização, inclusive o conselho de administração, ciente dos riscos que existem na organização. Obrigado pela pergunta, Galvãozinho. Um forte abraço, querido. Soto, você. Com você, Souto. Perfeito, perfeito, Américo. O único complemento que eu teria é que para que esse medo não exista, é importante uma cultura estabelecida que empodere ou que dê a, a possibilidade daquele profissional chegar para o seu líder e dizer: temos um problema. E a cultura, aí você, Américo, Mário, Galvão, né? Lá em 2005, quando decidimos avançar nesse tema, lembram muito bem os exercícios que fizemos para que cada integrante trabalhasse, pudesse trabalhar e compreender que era aceitável o comportamento e era positivo o comportamento de tomada de decisão, de não enfrentamento do risco acima do patamar que Américo comentou. E essa cultura, ela, novamente, tem um papel da liderança muito forte. Então, é um papel nosso, dos profissionais, é, envolver a liderança para que trabalhos de fortalecimento da cultura organizacional na gestão de risco sejam feitos, que envolvem comportamentos, que envolvem decisões de investimento, que envolvem revisões de processo, o procedimento, etc. E tudo isso acontecendo, é possível que a cultura facilite essa possibilidade que a América coloca. Se a cultura não está favorecendo isso, a única sugestão que eu daria para o profissional seria: continue enquanto você tiver lá força para tenacidade para continuar fortalecendo o desenvolvimento dessa cultura. Mas em algum momento, infelizmente, se aquilo não avança, não fique ali não. Porque depois, e isso, olha, que depois, inclusive, há a possibilidade de você ter o risco pessoal Opa, de ser exatamente. processado por Isso, não, por ocorrência por uma negligência específica envolvendo algum acidente. Então, acho importante trabalhar no fortalecimento da cultura. Muito importante. perfeito. Obrigado, Soto. Américo e Souto, eu vou me pedir uma licença poética para fazer um raciocínio um pouco diferente de vocês, mas assim, não pretendo fechar, não. Talvez eu abra até. Na verdade, quando a gente aprende que esse desenvolvimento sustentável é um equilíbrio dinâmico entre a questão social, econômica e ambiental, a primeira dimensão que você precisa estar resolvido é a econômica, para você pensar no socioambiental. Por quê, gente? Porque desenvolvimento sustentável é um foco de médio e longo prazo. Se você não tem dinheiro para tá tendo dinheiro para fechar suas contas do mês, do ano, não dá para você pensar daqui para 2030, 40, 50. Então a questão econômica é importante, aí eu estou falando de ESG, né? É fundamental que a questão econômica esteja resolvida para que aquele empresário se desafie nas dimensões socioambiental. Esse é o primeiro conceito. O segundo ponto que eu queria trazer, porque nós somos profissionais aqui, né, de indústria brasileira, né? Então, né, uma vez um gringo perguntou para mim, para Américo, por que é que a gente conhecia tanto de sistema de gestão? Aí eu brinquei com ele dizendo o seguinte, né? Porque aqui na Europa, nos Estados Unidos, vocês chegam para trabalhar e ganham uma Ferrari. A gente ganha um Fusquinha. E a gente transforma o Fusquinha em Ferrari. Então tem que aprender de como é que funciona o carro, né? Então é por isso que a gente sabe quando quebra o que faz, a gente sabe quais são os fatores críticos de sucesso, de uma boa gestão, um bom desempenho, de uma boa mantenibilidade, porque a gente aprende com as dores, a gente aprende com recursos escassos, né? Então, uma coisa que eu aprendi e pratiquei, tá? É, Quando você faz um estudo de risco, você identifica lá na sua matriz de aceitabilidade de risco os riscos, as empresas chamam de risco de alto potencial, de riscos inaceitáveis, mas são aqueles que estão lá no vermelhinho, né, Américo? Esses riscos, enquanto você não muda a frequência de ocorrência, né, por uma ação de redução de risco,
que pode ter um custo altíssimo, ou que pode ser uma tecnologia que ainda nem existe, você obrigatoriamente precisa, como um bom empresário, com uma pessoa comprometida, como uma pessoa responsável, tomar ações de convivência. Então, vou citar um exemplo muito banal aqui. Uma vez lá na década de 80, quando eu tinha cabelo, eu estava no Fusquinha, raspei o carro, né, o cárter do carro numa pedra. E a cada, então o que é que eu comprei? Eu comprei 10 latas de óleo e a cada 5 minutos, 10 minutos eu parava para olhar o nível de óleo e completava e vinha. E aí eu vim peguei a Rio Bahia, cheguei em Feira de Santana, ainda restavam 4 latas de óleo. Então, assim, naquele momento eu não podia ficar onde eu estava, né? Não podia correr um risco, eu estava no meio da estrada. Então eu defini uma estratégia de vir de forma responsável. O que era responsável? Era não criar um acidente e efetivamente não danificar o carro, que era um carro da companhia. Então, na verdade, existem formas, né, de você fazer. Então, por exemplo, se você tem um vaso que tem milhões de toneladas e você tem problemas com ele, estude, reduza o risco. Opere ele a um terço, opere ele a um. Mas, assim, sempre existem soluções técnicas. Sempre existe uma forma, entre aspas, né? E aqui eu estou colocando porque eu sou um cara otimista mesmo, né? Eu só acordo para trabalhar porque eu sou otimista. Sempre tem uma forma melhor de fazer, uma forma mais responsável, né? Sempre existe uma solução técnica que ela necessariamente não tem um alto custo, mas sempre existe sim uma forma de fazer de forma mais responsável. Agora eu assino embaixo no que a Américo está colocando. Se você não tem condições de gerir o seu risco adequadamente, o mais sensato é parar as operações. E a gente teve exemplo na nossa história de Polo de Camaçari de empresas, de grupos internacionais que fizeram isso. Então, isso não é claro de sonho, isso é um fato. Empresas, né, pararam suas operações porque não tinham condições de investir o suficiente para manter aquela empresa num padrão aceitável de gestão de risco. Perfeito, Mário. Um único complemento, Mário, nessa parte da conexão com sustentabilidade e estratégia é o binômio sustentabilidade e inovação, né? Que você traz, né, com esse exemplo muito simples de comprar latinhas de óleo. Se não encontramos uma forma de fazer algo mais sustentável de forma econômica, não tem futuro mesmo, né? Não tem futuro. E é da mesma forma, se não encontramos a forma, uma maneira de fazer algo, processo de forma segura e que seja economicamente viável, está faltando inovação. Está faltando inovação. Então, temos que sempre estar com esse binômio na cabeça. Inovação, sustentabilidade, gestão de risco. Perfeito. Bom, Danilo, acho que já Ok. chegamos, né? Chegamos assim passamos até do tempo um pouco. Tá bom de aula hoje, né? Com certeza, muito Mas tem bom. surpresa, certo, Tainá? Ah, tem Chegou. um sorteio, né? Ah, acho que é isso. Isso. Chegou a hora do sorteio. Nós preparamos uma surpresa para todos os presentes. Iremos sortear uma bolsa 100% para o curso do quinto pilar, do que a gente está chamando de quinto pilar, né? Então, Cleiton, por gentileza, nos Preparando. auxilie. Cleiton é da parte de tecnologia, que nos assiste, nos suporta, né, em todos os sentidos. Vamos lá, Cleiton, como que Eu estou pegando a informação do pessoal que tá presente, tá, Tainá? Me dá alguns minutinhos, no máximo uns 2 minutinhos, que tá aí eu já vou legal? projetar um sorteador, tá bom? Tá ótimo. Muito Tá, obrigada. então eu acho que dá para iniciarmos os agradecimentos, né? Enquanto o Cleiton se prepara para o sorteio, eu gostaria de dizer que eu estou muito feliz, mais uma vez, de não apenas ter proporcionado à América Latina, pois esse evento ele não apenas está sendo transmitido em português, mas em espanhol também, e outros países, né, que falam o idioma espanhol. Mas eu fiz questão, como falei, de preparar minha apresentação em inglês para gerar essa provocação e reflexão a nível global, a nível mundial.
E, então eu fico muito feliz de estar trazendo essa reflexão, trazendo esse tema, e fico mais feliz ainda de estar fazendo isso com dois profissionais que eu admiro muito, dois amigos, dois profissionais que eu admiro muito, e vi na lista de participantes uma série de colegas, amigos, excelentes profissionais que com certeza fazem a diferença no nosso país e em uma série de outros países em que esses profissionais atuam. Então, muito obrigado a todos os participantes, muito obrigado à minha equipe. Pessoal, eu vou dizer assim claramente, em 2015, quando me aposentei, a empresa era eu e um estagiário, eu e uma estagiária. Né? Hoje somos uma série de dezenas de profissionais que juntos fazemos com que a RSE não seja uma empresa de acionistas, e sim a RSE é do nosso país, a RSE é dos clientes, a RSE é da sociedade. Eu ouvi isso de um amigo, de um grande executivo mundial de uma empresa, há uns 2, 3 meses, que mudou minha cabeça bastante. Ele disse assim para mim, num almoço de negócio, ele disse, Américo, você tem um compromisso que você não tem nem ideia, você tem uma responsabilidade que você não tem nem ideia. A RCE Consultoria não pertence mais a você. Pertence à sociedade, pertence às organizações e aos clientes que vivem, usam e usufruem do conhecimento, dos projetos, dos estudos, da contribuição que essa companhia faz, que esses profissionais fazem para a sociedade como um todo. Então eu encerro assim, deixando claro, primeiro, o meu agradecimento, segundo, reforçando como executivo da organização que os princípios, valores e missão da RSE não mudam, não mudaram desde o seu início. Esse vídeo institucional, quem está desde o início assistiu, ele já fala de todos esses conceitos. Ele foi feito há anos e anos e anos e anos. Anos. Nunca foi editado. Porque ele continua jovem, ele continua novo. Porque nossos princípios, nossos valores e nossa missão nunca vão se alterar, nunca vão mudar dentro do conceito de papel de fazer um mundo mais sustentável, papel de contribuir para que a sociedade como um todo não tenha um impacto negativo da existência de organizações que geram riqueza. E é esse o nosso desafio, e é isso que todos nós juntos, com certeza, contribuímos e temos a agregar nas empresas e na sociedade como um todo e nos fóruns que nós participamos. Então, um beijo no coração de todos, né? Um grande abraço, muito obrigado a todos mais uma vez pela participação. Cleiton, se você, não sei se você já consegue sortear. Ainda não. Não, então eu queria assim, pedir a Mário, a Souto, porque nós passamos bastante do tempo, mas com certeza o tema merece. E Souto, Mário, por favor, faça uma mensagem final. E, enfim, e depois, se não conseguirmos sortear, Souto vai sortear depois e nós vamos divulgar mais. Por favor, Mário, Souto. Todos, por favor. Eu só quero agradecer, primeiro, pela oportunidade de estar trabalhando, né, de uma forma bem informal com vocês novamente. Cada um com seu destino acabou tomando caminhos diferentes, né? Verdade. Mas, apesar desses destinos diferentes, nunca deixamos de nos comunicar, de nos apreciarmos, porque construímos muita coisa boa lá naquela época. E, pelo visto, né? Independente dos caminhos, continuamos a construir e Américo, parabéns pela RSE. Mário, que bom que você teve a ideia de fazer este, Isso. este encontro. Muito obrigado por isso, Marinho. E Tainá, Danilo, obrigado pela organização. É, tudo correu muito bem. Parabéns, viu? Continuem firme. Obrigado. E o Cleiton também, né, que está tentando fazer lá Isso. o sorteio. Marinho, você com a palavra. Bom, eu queria fechar com a reflexão que é o seguinte:
Independente do ramo que você atue, se você atua com SG, se você atua com PSM, é importante que a gente entenda que não existe o conhecimento pelo conhecimento, né? O conhecimento ele está a serviço da sociedade, a serviço das pessoas. Então, utilize o conhecimento para transformar, para fazer algo de melhor, ou para as pessoas ou para a sociedade. Então, assim, tenha certeza que em todas as minhas respostas fica uma mensagem subliminar, que é uma dúvida que eu lanço na pergunta da pessoa, que é olhe-se no espelho e veja se não tem uma forma melhor de você fazer isso. Veja se não tem uma forma mais inovativa. Veja se não existe uma forma mais limpa, mais responsável, mais saudável de fazer isso. Então, o segredo é a gente ser um inconformado com o nosso desempenho e a gente acreditar que amanhã vai ser melhor que hoje. Acreditamos, Mário? Valeu, Marinho. Muito obrigado. Cleiton, podemos deixar para depois? Podemos deixar para depois, Ok. porque eu estou conseguindo agora. Bom, Oi, consegue, Cleiton? Consigo sim, só então. um minutinho eu já estou. Não, minutinhos não dá. Os minutinhos aqui são, meu amigo, com essas dezenas de pessoas, é um minutinho, os minutinhos são. Vamos fazer o Bom, seguinte, Américo. Vamos gravar o sorteio do Cleito e depois a gente isso, põe no YouTube para as pessoas acompanharem. Isso, pronto, boa ideia, perfeito, boa ideia, Danilo. boa ideia. Obrigado, vamos lá. Então, Dan, mensagem final e encerramos. Bom, eu quero representar a fala de todo mundo que colocou aqui no chat, revivendo algumas lembranças com vocês três, na época que trabalharam com vocês, e outros que o conhecem, né? Poxa, eu me sinto muito orgulho de poder sentar numa sala com pessoas como vocês que gozam de um conhecimento e de um prestígio na comunidade em que a gente atua muito forte, tá? Parabéns pela apresentação. A gente manteve aqui 50 pessoas conectadas com a gente durante 1 hora e meia. E eu acho que isso está muito pela entrega de vocês. Sei o quanto vocês se dedicam para isso. Mário, saudade. Américo, obrigado, um abraço. Jorge, prazer te conhecer. Prazer, Já vi Mário. muita coisa tua. Que bom estar aqui contigo. Tainá, um abração. Boa noite a todos. Boa noite, boa noite. Um abração. Tchau, tchau. Obrigado.